caso, o hortelã-pimenta, ele tem efeito analgésico, tá? Esse é um ponto, assim, importantíssimo, né? O fato da hortelã-pimenta ter mentol e mentona, né? Ele traz, essas substâncias trazem grandes efeitos, né, para o nosso organismo, propriedades terapêuticas incríveis, além de que temos outras substâncias em menor quantidade. Mas o ponto mais importante da hortelã-pimenta é o mentol e a mentona, tá? Então, daí nós podemos tirar o quê? Que eles têm efeito analgésico, tá? A gente tem, assim, para dores, em modo geral, hortelã-pimenta é muito bom. E a gente pode associar isso também às dores musculares, Aham. né? Então, o atleta com dor muscular, depois de um treino, passa hortelã-pimenta, né, diluído na região da dor, vai ter um alívio surpreendente. É incrível, né? Eu, Então, essa é a parte do efeito da dor, né? O que você queria falar? eu uso na lombar, por exemplo. Quando eu tô com muita dor, eu não sou atleta, então, mas serve para mim também. Eu passo na minha lombar, com outros óleos, eu faço uma mistura e eu passo esse efeito, né, de resfriamento, ele penetra também, não é só a pele, né? E Exatamente. depois de uma academia. E ele é muito usado para durante o exercício físico também, né, Sil? Sim, sim. Justamente por isso, por ele ser um óleo de abertura, né, de energia, para o atleta que vai ter início na atividade, nossa, ele é um super parceiro. Traz realmente essa energia para a pessoa, essa disposição, né? Temos várias pessoas aí que têm excelentes resultados na atividade, né? Inclusive tem estudo, né, de fisiologista aí que nós conhecemos, que mostrou que o óleo essencial de hortelã-pimenta para o treino, ele é excepcional, porque ele traz, além dessa energia, essa vitalidade, trouxe também a percepção de que o músculo, ele trabalha diferente também. Hum. Então, é incrível, né? É É, incrível. tem estudos também que comprovam que o reflexo melhora, né? Então, a pessoa Sim, que faz a ingestão o uso aromático antes, ele pula mais alto, né, a performance da pessoa melhora. Interessante. exatamente, melhora na performance. É incrível, né? É incrível. E aí, quando você fala do reflexo, então, o jogador que precisa, né, agir rápido, então, olha que maravilha, né? A gente Quando faz tem assim, muitos times de futebol que a gente sabe, né, que está fazendo uso do óleo essencial justamente para isso, é, né? quando você está cansado, falta de, né? Eu acho que é pré-foco, A acho que é muito legal. empatia, né? Você vai dirigir o carro, algum, né? Tá cansado, tenta trazer um pouco né, de energia, de vivacidade, né? É o que você falou. Ele traz, e aí assim, conciliando a isso, essa questão de te dar essa energia, essa atividade que você precisa, ele também te dá foco, né? Ele te dá clareza mental. Então, é isso que é a amplitude, né, da ação do óleo essencial no teu cérebro. Isso com uma inalação é excelente, resolve, ajuda muito. Legal. Né? Então, assim, o bom de olhar ter esse olhar para o óleo essencial de hortelã-pimenta é que ele é um coringa, né? Porque a gente saiu do lado físico da dor de cabeça, agora a gente está indo para o movimento, né, de disposição do corpo também, né, de disposição da vida também, da energia nossa, né? E aí a gente pode pensar também no óleo essencial, como ele dá essa abertura, não pode deixar de falar sobre questões respiratórias, né? Então ele é um anticatarral também. A pessoa que precisa expectorar, o óleo essencial pode ser, né, assim, pode ser um grande aliado quando você passa na região do peito diluído, né? Quando você faz a inalação também, porque ele vai dar abertura respiratória. Então, para essas questões respiratórias, né, nessa fase, ele é excelente.
fora a questão antialérgica, né? De você estar aí com um estado gripal, aquele mal-estar do corpo, né? E aí você usa o hortelã-pimenta, ele vai também te dar essa disposição que você precisa, Você tá? sabe que a gente pulou a pergunta de uma pessoa que morreu a live lá atrás, que ela falou para usar para dor de cabeça se era diluído. Olha que interessante. Esse estudo que eu comentei, né, ele foi feito com álcool, foi diluído em álcool. Eles fizeram uma diluição, um pouquinho, gotas de óleo essencial com álcool cereal, né? E aí, essa misturinha ele ia passando a cada 15 minutos, ia passando nas têmporas. Então, para você ver, esse movimento junto com a absorção do óleo essencial e o álcool resolveu, né? O que a gente costuma fazer? Passar ele diluído no óleo vegetal de coco. Pode ser no óleo vegetal de oliva, pode ser. Você pode passar ele puro? Pode. Eu passo. Talvez não seja o mais indicado, por conta de que a evaporação dele é mais rápida, então você vai estar fazendo muito mais um efeito inalatório do que realmente tópico, né? Então, você, aqui, o bom de diluir é que ele vai ter uma absorção, ele vai realmente penetrar e, inclusive, chegar na corrente sanguínea, o que isso gera também o efeito analgésico na corrente sanguínea, né? E não só inalatório. Eu não querendo te cortar, mas você está citando o estudo aqui, mas o estudo a gente falou no outra live. Você pode repetir caso a pessoa só pegou essa... Então, o estudo demonstrou, né? Eles pegaram um número X de pessoas e fizeram dois grupos. Um grupo com enxaqueca, dor de cabeça, fez o uso do paracetamol. O outro grupo fez o uso do óleo essencial de hortelã-pimenta, por conta do mentol, feita essa experiência. Porque muitos remédios, muito medicamento sintético, tem mentol em sua composição. Uhum. Então, eles fizeram essa separação, isolaram o mentol e fizeram o uso, né, do óleo essencial de hortelã-pimenta. E verificaram, aí fizeram essa misturinha com álcool e passaram na região. Esse grupo ficou exclusivamente fazendo isso, né? O paracetamol resolveu, como a gente sabe que ajuda e resolve, mas o mentol fez o mesmo efeito, né, nesse grupo, só usando o hortelã-pimenta. Então, aí, nesse caso, ele foi feito com diluição com álcool, né? Tá. Mas a gente pode fazer diluição com óleo vegetal. Tá. Desculpa ter que voltar, mas só para ficar claro, né? Você estava falando da parte respiratória, então a gente passou das dores para alerta, agora para a parte respiratória. E agora, e para bronquites, asmas? Então, para quem tem asma, evita fazer uma inalação direta, porque o mentol, ele tem uma propriedade que pode criar até mais sufocação, né? A pessoa se sentir mais sufocada. Então, o ideal é que a gente utilize, no caso, ele mais diluído topicamente, né? E menos nas proximidades do rosto, tá? Isso para quem tem asma. Para quem tem bronquite, porque existe uma diferença, e aí eu não vou entrar nessa questão porque eu não sou profissional de saúde, tá? Mas, assim, existe essa diferença. Então, para bronquite, já tem uma diferença, né? Mas sempre bom a diluição, porque ele dá, né? Ele tira ele abre os brônquios também, ele ajuda a trazer essa abertura, tá? Então, eu posso só compartilhar a minha experiência? Claro. A minha filha tem asma, né? E eu percebo que quando eu coloco no difusor, por exemplo, ela tosse mais. Quando ela tá na crise. Então eu uso o Breathe, que tem o hortelã-pimenta.
Então, quer dizer, o mas Brace, tem outros compostos, né? ele tem uma mistura, né, de vários óleos que ajudam na parte respiratória, inclusive o melaleuca, que faz asepsia, tem o limão. Então, tem vários óleos bons no Breathe. E bem diluído com o frankincense. Porque o Uhum. frankincense eu acho que ajuda no relaxamento, para que o Breathe, para que o Peppermint e os outros óleos possam fazer a ação respiratória. Pelo menos é assim que eu vejo. Aí eu passo na sola do pé, ponho uma meia e na coluna. Uhum. Exatamente, Malu. Essa questão das sinergias, né? Elas, se for analisar a forma de fazer essa sinergia, com certeza ela tem compostos químicos que acabam, e muitas vezes, anulando aquele efeito ruim daquela substância, Entendi. né? E ele é mais benéfico do que maléfico. Então, nesse caso do brief, eu gosto muito, justamente porque ele tem hortelã-pimenta numa dosagem menor, né, dentro dessa sinergia de óleos, e tem outros óleos que vai ajudar nessa questão brônquica, né, nessa tosse brônquica, na peitoral, na região respiratória mesmo, Entendi. tá? Então, é justamente, é bem essa jogada, né, com os olhos que a gente acaba tendo os benefícios sem preocupação, tá? É legal Então, também observar cada pessoa, né? Porque cada pessoa é diferente, então é ver o que que ela aceita melhor, né? sim, nós temos tantos olhos com funções próximas, e que a gente, se não se adapta a um, Né? pode recorrer a outro. Verdade. Cada pessoa, a gente fala assim, que o uso do óleo essencial vai depender, né? A eficácia do óleo essencial vai depender do uso, né? Da frequência, da quantidade, né? Da forma como a pessoa está fazendo esse uso, para que finalidade também, e o próprio organismo da pessoa, né? Então, a gente tem que ter essa percepção, o olhar do outro, né? Para o outro. Então, esse é a grande pegada da aromaterapia. É você realmente ter esse olhar para o outro e, claro, e se está fazendo o uso próprio, né? Então, você também tem que se autoavaliar e sentir o teu limite ou a tua necessidade, né? A tua empatia com o óleo também é importante, né? O óleo essencial de hortelã-pimenta, na grande maioria, agrada. Na grande maioria, agrada. Tá? A gente está falando aqui esses 3 dias de 3 óleos que tem um Aceito. bom acolhimento, né? Aceitação. Então, isso é bacana, né? Isso é bacana e vale a pena tê-los, né? Então, a Tá? gente falou da parte respiratória e mais parte digestiva. Exato. Agora a gente vai para a parte estomáquica, né? Então, ele tem uma eficiente é, atuação no estômago. Tem estudos, inclusive, demonstrando que para a síndrome do intestino irritável é um ótimo óleo, né? Muito benéfico. Para questões de refluxo, para azia. Então, assim, tem muito, muito trabalho bom sendo feito pelo hortelã-pimenta na região digestiva, né? Estomacal e tudo mais. Inclusive, iniciando pela boca, né? Quem tem problema de halitose, né? O hortelã-pimenta. Vamos lembrar, por exemplo, lembra que nossos avós e bisavós, eles tomavam lá o licorzinho de menta após o almoço, É verdade. né? Justamente para questões digestivas, né? Eles tomavam após o almoço justamente para ter uma boa digestão. Então, essa é a lógica, né? É o nosso mentol, naquela mentinha lá do licor, sem álcool, É, tá? legal. Então, esse é o benefício da hortelã-pimenta, para a Ó, gente estar fazendo uso
digestivo, né? Para as questões digestivas. Eu estava falando, eu consulto a Silvia porque ela é a aromaterapeuta, né? Mas eu sempre falo que eu estudo também, então eu sugiro que todo mundo compre o seu livro. Eu tenho meu livro de emoções e óleos. Eu tenho um livro também que fala sobre as propriedades e o uso dele. Então, busquem as suas também. Eu estou acompanhando aqui a Silvia, e o livro fala algumas propriedades, né? Todas que você já falou, Sil. Ele falou anti-inflamatório, né? Então, essa parte digestiva do intestino, do músculo, né? Que você, só associando com o que você já falou. Sim. Antipasmódico, é assim que fala? Essa região eu nunca sei falar direito, mas é justamente essas questões né, do estômago, né, tá flatulento. Então, a gente faz essa limpeza estomacal aí, e intestinal. Então, Aí, é síndrome do Crohn, como muitos problemas, né, pessoas têm. Então, tem estudos mostrando o benefício desse óleo para essas questões digestivas, olha outra tá? coisa aqui que eles falaram para ressaca. Sim, sim. Ele é muito bom, exatamente, essas questões para quem está com ressaca, para quem tomou exagero na dose da bebida alcoólica, né? Então, ele ajuda muito também a trazer esse bem-estar, né? É o mal-estar da bebida, ele dá uma recomposta, ele recompõe um pouco Outra o coisa, nosso organismo. uma vez a gente mencionou num grupo que foi a perda olfativa. Você falou no seu curso essa semana passada, né? Sobre a anosmia, né? Ah, Então, o hortelã-pimenta, e tem outros óleos também, alguns outros óleos que fazem esse trabalho de ajudar muita gente aí a restaurar a sensibilidade olfativa, né? Que justamente a anosmia seria a perda do olfato. uhum. E tem alguns trabalhos que fazem com que ajudem, né, auxiliem a pessoa a estar tentando buscar aí o restabelecimento. Nós temos caso, né, de uma pessoa que, não sei se foi a tia, se foi a avó, que ele, usando hortelã-pimenta, inalando, né, diariamente, teve uma recuperação. Então, dependendo do que é essa perda auditiva, é possível. Perda olfativa, desculpa. Essa perda olfativa, então o hortelã-pimenta ele pode estar trazendo esse benefício, tá? E assim, gente, assim, são estudos, né? Não, a gente não está falando da boca para fora, a gente não está falando de forma aleatória, são estudos realmente que a gente vai buscando, pesquisando, né? E algumas experiências pessoais, né? Que chega até nós justamente para mostrar que, puxa, é isso, que legal, né? Não, a gente não dá certezas, não são certezas, não tenha isso como certo, mas é algo que a gente tem vivido, né? E tem visto esses efeitos benéficos, Tem né? estudo, tem casos que com resultado, né? Agora ele fala aqui também sobre aquelas vontades, Manias, aquela vontade de compulsão, compulsão. Ele fala sobre compulsão. compulsão. Então, na compulsão, aplique na área do nariz, ou faça inalação, ou coloque uma gota Sublingual. sublingual antes ou depois das refeições. Legal, né? Perguntaram para ressaca. Ressaca, ele fala que para você gargarejar na água. Então, uma gota na água gargareja. É o que fala para ressaca. Você tem alguma outra indicação para ressaca, Sil? Para mim, tanto a inalação, tanto a compulsão como a ressaca, você pode ir na inalação, né? Então, ele vai trazer os benefícios da forma aromática. Quando você fala para ele passar aqui, nessa região do nariz,
toma cuidado só, né, para quem for fazer, porque hortelã-pimenta é muito forte, Eu acabei de arde. passar, tá ardendo até agora. Você chega, passa aqui, com certeza o teu olho vai começar a lacrimejar, né? Vai começar a dar aquela ardidinha gelada. Tem gente que não gosta. Eu sempre tive um pouco de aversão ao gelol, né? Quando minha mãe passava em mim lá, quando eu era criança. Então, é mais ou menos a mesma sensação, né? Então, quando você for passar aqui, passe diluído, tá? Ou já faça direto a inalação, direta, assim, sem encostar, né? Eu acho que é uma observação a ser feita aí, Legal. tá? Mas, assim, também pode fazer uma gotinha sublingual. Eu acho que vai ajudar na sensação do mal-estar, da ressaca. Olha, ele fala aqui então sobre febre e os calorões da menopausa. Então, os fogachos, né? Esses fogachos, realmente, como o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele resfria, né? Ele é super indicado para os fogachos. Então, você que está passando por esse momento, né, fazer o uso nessa região, eu acho que traz a sensação de frescor, né? A inalação também. Então, pode fazer um bom uso para os fogachos. Perfeito, tá? Vai dar esse frescor mesmo, E a que é febre, bem característico dele. A febre, nossa, a gente tem experiências maravilhosas com o uso do óleo essencial, né? Então, assim, você diluir ele e passar na coluna vertebral, da nuca até o cóccix, você faz essa massagenzinha, né? E assim, e aguarda alguns segundos, alguns segundinhos, um minutinho, assim, porque ele traz esse frescor, ajuda a abaixar a temperatura do corpo. regular, né? Mas esse passa com qual frequência? Digamos que a criança já está com febre. Você passa, Sim, é um tratamento ou é uma aplicação? Como é que funciona? não. O ideal é que você, na hora que passou, se daqui alguns segundos sentiu que a temperatura baixou, né, faz mais um uso daqui uns 20 minutos, né, faz novamente. A gente tem que, quando é criança, existe bem essa questão, tem contraindicação do mentol? Não tem, né? Mas o Serran, que é um dos papas aí da aromaterapia, ele fala que não tem problema fazer o uso em crianças da hortelã-pimenta, desde que evite essa região da Rosto? boca, do nariz, né, o rosto. Então, a gente está falando de uso na coluna vertebral para baixar a febre. Para mim, é excelente. Eu faço uso nas minhas crianças e, assim, com excelente efeito. O que você tem que controlar é o uso, né? Fazer com responsabilidade, com a diluição certa. Então, você faz a diluição, passa na coluna. Sentiu que baixou, espera mais aí uns 20 minutos, passa de novo. Tá. Nesse processo, se não melhorar, então parte para um antitermal. Não hesite, né? Eu acho que não tem que ficar esperando. Mas, com certeza, se você fizer a opção, como primeira opção, o óleo essencial de hortelã-pimenta, espere alguns minutos. E se abaixar, ótimo, continue fazendo aí por mais umas 3 vezes. Aguarde para ver se essa temperatura vai estar subindo, o que geralmente não acontece. Eu vejo assim que é incrível mesmo a atuação da hortelã, tá? Continue passando se aumentar, mas se ela está controlável, perfeito. Se não, parta para um antitermal, né, sintético mesmo, e sempre lembrando do diagnóstico, sempre lembrando, né, do profissional médico para dizer a origem dessa febre também, tá? A gente está falando do uso para controle, né? Assim como você usaria um Tilenol para controlar aquela temperatura, você está controlando a temperatura com um óleo, tentando, né? Mas o que está causando a febre ainda precisa ser endereçado, né?
sim, ser investigado, tá? Mas, assim, é quando a gente fala assim, puxa, você se automedica, você vai à farmácia comprar um medicamento, um antitermal, né, um analgésico de forma sem prescrição, né? Uma automedicação, então vamos pensar como primeira opção o óleo essencial, né? E aí, tendo o diagnóstico, tendo o acompanhamento médico, dependendo do que vier, aí você faz a opção, né, e a prescrição correta. Mas eu vejo assim que nesse caso, febre pela pimenta é maravilhoso. Maravilhoso. Última coisa aqui, então, memória e autismo. Ele cita, falaram do mau hálito. Mau hálito, a pessoa, eu faço gargarejo, por exemplo, com hortelã-pimenta, ou às vezes eu ponho uma gotinha, ou então eu faço assim molho a língua e ele já me dá até a energia muda, né? A vivacidade, assim, o alerta da pessoa e ajuda com mau hálito, que era a última pergunta. A litose você você pode colocar um pouquinho de água, né, num copinho, aí põe uma gotinha, vai ver que vai ficar muito, você vai compartilhar essa água, com certeza, porque vai dar esse geladinho mesmo, faz um bochechozinho, um gargarejo, né? Dá um tempinho na boca com ele e joga fora a água. Eu faço, sabe, negócio de gargarejo bucal? Uhum. Bucal. O meu Enxaguante, né? meu enxaguante bucal é copaíba e hortelã-pimenta. Porque ele faz essa limpeza e copaíba para gengiva, mas a gente vai falar da copaíba outro dia. Mas é um enxaguante bucal. Então, memória, por que memória? Você consegue isso? Porque ele traz essa clareza mental, né? Ele traz o foco, então ele vai ajudar com certeza na memória. Não é o objetivo dele, mas por conta dessa clareza mental, com certeza você tem uma memória também melhor. Uma coisa legal também, Malu, mais outra, né? Mais um benefício dele é a prurido, coceiras. Ele é maravilhoso para as coceiras, né? Você passa na pele e vai estar ajudando isso diluído, né? Vai estar ajudando na coceira da pele. E aquelas feridinhas lá do herpes zoster, né? Também ele traz um alívio para essa coceira do herpes zoster, tá? É bem interessante. Inclusive, ele também ajuda a repelir. Então, lembra que eu falei da lavanda, que você faz o uso para a inflamação das picadas, e por consequência você acaba usando a lavanda também como uma forma de repelir os insetos que vão chegar na pele. A mesma coisa a hortelã-pimenta, ele serve para fazer o seu repelentezinho ali, né? Para estar ajudando a afastar aí os mosquitos. Entendi. Tá? Boa dica. Então, O que mais que você mais? tem aí? Eu ia para a parte emocional, que a gente começou falando, né? Você até tocou na parte emocional, que ele é o óleo do coração abundante, do coração que você falou de abrir, né? Ele é o óleo da transformação, né? Exatamente isso. Como ele traz essa abertura, ele traz essa audácia, né? Ele serve para as pessoas que estão medrosas, desencorajadas, né? Então, por isso que ele é um óleo de transformação, né? Justamente porque ele traz isso mesmo, né? Essa energia, esse ímpeto, né? Essa coragem é uma coragem até irracional, né? Um tipo de coragem assim que vai, fui, entendeu? É interessante. Tem óleos na psicoaromaterapia que tem os seus efeitos, né? E assim, tem o óleo que traz coragem madura e tem o óleo que traz a coragem impetuosa. E o hortelã-pimenta é bem isso.
Ah, Faz sem pensar. ai, ai. Então tome com cuidado, com precaução. Dependendo do que você quer fazer. Que está guardado no coração. Então, emoções negativas. Tem uma dor que não dá, que é incarregável, assim, que não dá para coração pesado, pesaroso, pessimista. E aí as propriedades positivas, a cura, otimismo, alívio, força a encarar a dor emocional. Algumas coisas Uhum. do livro que eu Que tenho. você está lendo aí, né? Ah, Deixa eu ver não, aqui o pode que que eu acho. pode se sentir, na maioria das vezes, no desencorajamento que você falou. Ó, olha só, na psicoaromaterapia, o hortelã-pimenta, ele vai ser usado quando? Quando a pessoa está avoada, quando ela está descentralizada, né? Descentrado, sem concentração, quando ele está preguiçoso, sem energia, preocupado, carregado. Então, esse é um bom uso para hortelã-pimenta, tá? Então, é bem isso, ele sai, a pessoa sai do estacionamento, né? Ele está ali parado, tá? Entendi. Da confusão que ele se vê. É justamente como ele traz essa clareza mental, né? Justamente ele pode sair dessa estagnação, justamente porque ele começa a sair da confusão mental que ele tem, que ele está. Né? Então, é bem legal. Ô, Sil, eu Oi. acho que vale destacar só uma para grávida. Não, para grávida não, para lactante. Que acho que a gente falou sobre várias coisas, a sensibilidade na pele, né? Porque ele tem esse efeito muito para criança e peles sensíveis, tem que usar o óleo diluído. E para lactante, então, ele pode diminuir a produção de leite, né? Aí você falou da grávida também, né? Existe essas questões com hortelã-pimenta. Criança, grávida e lactante, tá? A criança a gente sabe que pode usar com responsabilidade, com a diluição certa, né? Evitando a região respiratória. É, Grávida. a grávida, a grávida, existe uma questão que por conta da mentona, né, que tem, seria contraindicado para a gravidez. Então, às vezes a pessoa, a grávida, usa prasia, né? É bem indicado para as questões da azia. Então, tem grávidas que faz uso. O que se discute? Se esse uso teria algum efeito no feto, né? Seria essa discussão aberta em relação ao mentona, tá? Então, assim, já existe também discussão demonstrando que a quantidade de mentona existente no hortelã-pimenta não seria suficiente para afetar. Então, essa é uma discussão. Tá? Então, se você está inseguro em relação ao uso, então parta para um outro óleo essencial que vai ter o mesmo efeito para azia. Por exemplo, o limão. O limão siciliano é ótimo também para as questões digestivas. Tá? Para dores, vamos para a lavanda, que também tem efeito analgésico. Então, essa seria a discussão também. Tá? E em relação à lactante, existe também a discussão em cima de produção de leite. Tá. Tá? Nós temos aqui dois casos. Um que fala que viu o leite secando, Uhum. como tem outros estudos e também outros casos que dizem que não, que produção de leite. Hum. Né? Agora eu pergunto, quem vai se arriscar? Né? Quem quer se arriscar a fazer um teste em relação a isso? Então, evite, né? Se tem insegurança, se quer realmente, se a sua produção está boa, né? E não quer mexer, tem insegurança, então parta para outros olhos. Deixe a hortelã-pimenta para mais para frente, para você fazer um bom uso, com certeza vai estar fazendo. Legal. Né? Então, seria esses três pontos
da discussão, né, da hortelã-pimenta. E o, men o mentol e a mentona também tem uma questão também a respiratória, que foi aquela que eu falei da asma, né? E para quem é epilético também é bom não fazer a inalação, justamente porque ela pode estar trazendo essa atividade cerebral muito grande, né? E aí, por isso que é contraindicado para quem tem pro TA, não contraindicado, mas a gente tem algumas cautelas para o TA, né, para o Down, para quem é epilético, aí a gente faz um uso com responsabilidade, tá? É joia. A Lili perguntou sobre as questões emocionais. Qualquer questão emocional é inalatória, né, Sil? Eu acho, tem que ser direto no frasquinho, a hora que lembrar já faz respiração, né? A indicação é que a gente respire o dia inteiro aí, pelo menos umas 3 vezes no dia, faz uma respiração profunda, né? Umas 3 vezes, puxa, segura o ar, respira, né? A gente lembra até de respirar nessa hora, né? Faz a respiração, solta umas 3 vezes. Aí vai para sua atividade. Lembrou? Vai de novo na inalação. Então, para as questões mentais, emocionais, não há Nossa. via melhor de administração que aromática. Que bom! Tá? E purinho, purinho. Tem Então, alguma pergunta aí em relação aos 70%? Passou aí, vê se você acha. a Vicky falou que ela está usando ele com 70% do álcool para afastar as formigas. Foi uma afirmação. Ah, que legal. E tá surtindo efeito, Vicky? Manda aí, Vitória, sua opinião. Eu preciso, porque agora aqui com isolamento ninguém vem aplicar remédio em casa. Mas, gente, obrigada por participar enquanto a Vitória responde. A gente amanhã volta, né? Se amanhã é quinta, a gente volta com outro óleo. Ah, ninguém colocou qual é o óleo que quer, né? Vai, quem vai? Chuta aí, qual é o óleo que quer ouvir amanhã e a gente vai estar falando. Ó, a Vitória falou que está funcionando, eu vou usar. Tá. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você tem as suas preocupações, sua família, né? Seus atendimentos. Ah, Mas mas é um prazer, eu acho aquilo que eu falei. Quando a gente DDR, vamos falar dos óleos individuais primeiro. O que você acha? vamos falar dos óleos individuais. Copaíba, beleza. Vamos falar da Copaíba, já que a gente citou ele hoje. Combinado. Gente, obrigada. Até amanhã.